Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 2, que trata da encarnação dos espíritos. O tema, né, objetivo da encarnação. Hoje vamos, né, junto com o Michel, estudar a partir do item 133. Lembrando que semana passada o Michel concluiu o item 132. Então, vão lá na playlist, assistam, que vocês vão ver a importância de compreender esse item, o item 132, tá? Mas já vou passar para o Michel, ele já faz os devidos pedidos aí, a apresentação, e pedindo somente a vocês que participem à vontade aí, comentando, curtindo, compartilhando e divulgando os nossos conteúdos, tanto aqui no canal Estudar Kardec, quanto no Kardec Clube. Michel, boa noite, meu amigo. Mais uma vez, boa noite a todos. Passo a palavra para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos, participem, tragam questões, que sempre enriquece mais o nosso estudo e que a gente tenha aí uma boa noite de conversa e troca de ideias e que a gente consiga ajudar um pouco as pessoas a entender mais um item aí do Livro dos Espíritos. É isso aí. Bom, Michel, você quer falar um pouquinho do Kardec Clube, que é fracionado daquela forma? Como é que você quer fazer? Fique à vontade aí para você divulgar o Kardec Clube. Pode ser, a gente sempre lembra no início das lives para o pessoal se inscrever nos canais, né? Há muitas pessoas que passam pelas nossas lives e esquecem de se inscrever no canal, e é uma coisa rápida, fácil e ajuda muito o canal. Então, você que está aqui tanto no canal Estudar Kardec, depois lá no Kardec Tube, se inscreva, você que não é inscrito, né? O Kardec Tube tem a opção também de assinatura. Hoje tivemos mais uma assinatura, estamos aí aumentando os nossos assinantes para estudar o Livro dos Médiuns toda sexta-feira. Então você tem também a opção de assinar. Temos também o nosso grupo no WhatsApp, o pessoal pode participar, pode tirar dúvidas. A gente está começando a se organizar, já são mais de 100 pessoas no grupo. A gente está começando a se organizar para fazer um estudo online com essas 100 pessoas. Então, são maneiras de a gente interagir e aumentar o nosso relacionamento entre todos, né? Então, é muito importante que todos participem aí e interajam. Muito bom, muito bom. Bom, nós temos aqui a presença da Estela, diretamente dos Estados Unidos. Temos também a presença da Henriette. Henriette, inclusive, ela me deu como é que fala? Uma missão de descobrir uma planta que diz que tem aqui em Minas Gerais. Vamos ver se eu consigo aqui pesquisar sobre essa planta, que eu nem nunca vi falar. Bom, deixa eu trazer aqui quem mais. Aqui mais a Henriette já trouxe. Não mudou por quê? Tem hora que o meu navegador aqui, ele não muda. Agora vai. Aí, foi lá. Temos também a Elaine, o nosso colega de estudos que está sempre presente, até mesmo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Kardec Tube, que é diário, o André Luiz. E temos aqui também o nosso amigo Daniel e o Luciano Sajoro. Então, é isso aí. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, e mais uma vez, fiquem à vontade, participem, tá bom? Michel, você quer fazer alguma recordação ou vamos direto para a questão? Não, a gente pode ler a questão e aí, durante os comentários, a gente vai relembrando, né? Beleza. Podemos ir direto para o 133. Posso ler já? À vontade. Então, pergunta Kardec, o item 133: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal.
Deus que é justo não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. A questão, lembrando que nós estamos aí estudando sobre o objetivo da encarnação, e é, a gente explicou na semana passada o cuidado que a gente tem que ter com o conceito de encarnação. Que o conceito de encarnação é diferente do conceito de reencarnação. Embora sejam palavras muito parecidas, elas têm algumas diferenças. A encarnação, ela é no geral, né? A gente está falando da necessidade de todos os espíritos entrarem na matéria. Não está se falando sobre a necessidade de voltar, por que voltar, como é que volta. Ele não está tratando disso ainda. Ele está primeiro tratando justamente do fato de a gente ter que entrar em contato com a matéria. Por que que o espírito, que é um ser que não é material, tem que aí tomar contato com a vida material e, a partir disso, buscar a perfeição? E ele mostrou na 132 que a encarnação é uma lei natural, é uma necessidade, é uma imposição de Deus. A gente trabalhou um pouco esse termo, imposição de Deus, a gente procurou explicar hoje também no estudo do Evangelho, às 2 da tarde, a gente também procurou explicar certas expressões que Kardec usa sobre Deus e que as pessoas confundem, as pessoas acham que Kardec errou, outras pessoas acham que Kardec sofreu influência católica, apresentou um Deus antropomórfico, que a gente tem que atualizar. É as confusões aí que o próprio movimento espírita vai fazendo por não entender, né, por que que Kardec usa expressões Deus quis, Deus permitiu, Deus colocou, Deus pede, Deus impõe. Há muito dessas expressões na obra de Kardec, e os Elias Morais da vida, os Carlos Sete da vida não entendem, né? Eles acham que Kardec teria se equivocado ou então sofrido uma influência cultural, católica, europeia, branca, aquele papo todo. Só que, de novo, eu repito e insisto que Kardec não só acertou, como seria um erro tirar essas expressões, porque Kardec quer mostrar exatamente que a teoria espírita, da qual a gente não tem o direito de mexer, isso é uma coisa, um primeiro ponto muito importante. O espiritismo não é, eu não posso pegar a obra de um autor e mexer nela. A gente não tem, o máximo que se pode é discordar do autor e apresentar uma proposta diferente. Agora, eu mexer na obra do autor, isso não se faz com nenhum autor, né? E depois que as pessoas que tentam aí achar que tem algum problema nisso, elas não entenderam o próprio conceito espírita de Deus. É engraçado porque Kardec abriu, Kardec abre o livro dos Espíritos com esse assunto, com o assunto Deus, e mesmo assim, mesmo os estudiosos, os leitores das obras de Kardec, do movimento espírita, não entenderam que há um conceito espírita de Deus, que é um conceito de providência divina, que depois Kardec vai desenvolver lá na Gênese. Talvez a explicação para essa confusão seja a falta de leitura da Gênese mesmo, né? Porque lá na Gênese ele vai explicar melhor essa questão da providência divina. Para o Espiritismo, o universo tem um criador. O Espiritismo não é materialista. As pessoas acham que. Eu sempre estou repetindo isso há muito tempo. As pessoas querem fazer leituras da obra espírita, leituras materialistas.
Porque talvez elas pensem que, porque o espiritismo é ciência, elas acham que por ser ciência tem que ter um viés materialista, que é um equívoco. Para o espiritismo, o universo tem um criador. Por isso que o espiritismo não fala apenas de leis naturais. É isso que as pessoas não entenderam. E tem um criador que atua no universo. É um princípio espírita isso. Então, por isso que o espiritismo ele não é como a física, como a química, como a biologia, que eles tratam apenas das leis naturais. O máximo que eles fazem é falar da natureza. Por que que o espiritismo não tem uma linguagem igual? Porque para o espiritismo tem um criador da natureza, tem uma causa primeira, Deus. Por isso que ele não fala somente em leis, mas ele fala do criador das leis. Porque para o espiritismo há um criador inteligente, um ser inteligente que criou e atua no universo. Por isso que ele vai usar essas expressões Deus quer, Deus faz, Deus pune, Deus impõe, Deus coloca, Deus pega, Deus pergunta. Por que que ele dá ações, expressões verbais para Deus na obra? Porque ele quer mostrar isso. O universo no espiritismo não é um universo mecânico, apenas governado por leis, mas pela ação do próprio Criador. Então, tirar isso é tirar um princípio fundamental do Espiritismo. E mais, ele quer mostrar que essa ação divina se dá através de leis naturais. Deus, o Espiritismo não precisa derrogar as leis naturais para falar de Deus. Então, por isso que ele diz Deus impõe a encarnação. O que que é Deus impor a encarnação? Significa que é uma lei para todos e que ninguém pode escapar dela, como muitas das leis das quais nós estamos sujeitos. É por isso. E aí, ele coloca outro ponto fundamental da teoria espírita, que, de novo, agora entrando na 133 propriamente dito. Vejam que na 132 ele fala, Deus impõe a encarnação. Aí na 133 ele fala, tem necessidade de encarnação? Por que que ele agora mudou? Porque ele está querendo mostrar que é a mesma coisa. Necessidade da lei ou imposição de Deus é a mesma coisa. Veja que uma hora ele usa uma expressão, outra hora ele usa outra, porque ele quer que a gente entenda isso. O espiritismo não é ateu e nem deísta. O deísta ele acredita que só há as leis mecânicas no universo criadas por Deus, mas Deus não atua. Isso não é espiritismo. Parem de tratar o espiritismo com princípios que não são do espiritismo. E aqui vem uma segunda, um segundo princípio muito importante para o espiritismo, que é a lei da encarnação. Para o espiritismo, todos os espíritos têm que encarnar. Para algumas teorias espiritualistas, não é assim. Para algumas teorias espiritualistas, o espírito só encarna se praticar o mal. O contato com a matéria é resultado do pecado. A principal, no século XIX, aí, que representou essa teoria foi o rustenguismo. Para o rustenguismo, o espírito que não tem pecado não pode entrar em contato com a matéria. Por isso que eles vão falar que Jesus não podia ter um corpo. Porque Jesus era puro, ele não tinha pecado, então como que ele poderia encarnar? Mas essa não é a teoria espírita. Para a teoria espírita, todos os espíritos têm que encarnar.
mesmo aqueles que desde o princípio seguiram o caminho do bem. Veja, eles não cometeram o pecado, eles não cometeram o mal, e mesmo assim eles têm necessidade de encarnação também. E aqui, aqui na 133, a pergunta de Kardec faz uma afirmação, comprovando mais uma vez o que a gente já tinha visto, que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do mal. Há espíritos que não praticam o mal, nunca. Porque o mal não é uma necessidade, a encarnação é. Deus não impõe o mal, Deus impõe a encarnação. Olha as expressões, as belas e corretas expressões. O mal não é uma necessidade, a encarnação é. Por isso que você tem espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem e mesmo assim têm necessidade de encarnar. E a gente não consegue nem saber como é que é esse tipo de espírito. Por quê? Adivinhem por quê? Porque a gente já caiu no mal. A gente já caiu. Por que que a gente já caiu no mal? Porque a gente é espírito imperfeito que está no mundo de expiações e provas. Pronto. Ser espírito imperfeito significa você cometeu o mal. Já não é mais o espírito que desde o princípio seguiu o caminho do bem. Você já está atrasado na escola. Já está atrasado na escola. Porque você, a partir do momento que pratica o mal, se atrasa. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas o que que é primeiro importante que a gente coloque? Primeiro, essa noção de Deus atuando no universo, que é um princípio espírita que a gente não pode tirar. E depois, a necessidade da encarnação, mesmo para quem não comete o mal. É um princípio espírita. Por isso que ele explica na resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Todos. Sejam aqueles que praticaram o mal, sejam aqueles que não praticaram. O progresso se dá na matéria. E aí ele vai explicar por quê. Porque Deus é justo. Não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Isso aqui é um ponto muito importante. Muito, 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 muito importante a gente entender. Sem o contato com a matéria, o que vai fazer o espírito trabalhar e aprender? Porque o espírito não tem corpo físico. O espírito não tem necessidade física. O espírito não tem vida material. O que vai fazer o espírito se mexer e sair do estágio de simples ignorante se não for as necessidades que a matéria obriga? Você precisa da matéria. E é por isso que ele diz: se você não tivesse, se os espíritos que não praticam, se, se os espíritos que não praticam o mal não precisassem encarnar, eles poderiam progredir sem trabalho, enquanto os que estão na matéria têm que progredir trabalhando. Não seria justo, Deus. Não seria justo. Alguns espíritos seriam privilegiados, progredir sem trabalho. Por isso que o espiritismo não adotou a doutrina rustenguista, porque ela fere um atributo de Deus, a justiça. O que faria um espírito progredir sem o corpo? E aqui vem uma informação que as pessoas não pararam para pensar, Laura. A maior prova de que o mundo dos espíritos não é igual ao do corpo é que tem a lei da encarnação. Porque se lá houvesse uma estrutura material, não haveria necessidade de encarnação, progredia lá. Por que todos os espíritos têm que entrar num corpo? É porque lá não tem matéria.
não tem necessidade física, não tem estrutura física, por isso que todos, mesmo aqueles que não cometeram mal, têm que entrar na vida corporal. O espírito só deixa de entrar na vida corporal quando se torna puro. Mas peraí, se eu tivesse uma estrutura no mundo dos espíritos, toda material, com cidades, trabalho, para que eu precisaria entrar na vida corporal? Nota que a 133 já basta, mais uma questão que já bastaria para colocar por terra a teoria das cidades espirituais. Então o espírito precisa. Claro que eu vou, antes da gente ir para 133A, eu vou passar para o Lauro, mas claro que a pergunta que o, um- uma pessoa boa de pergunta faria é, né? Mas, bom, se até quem faz o bem tem que encarnar, então qual é a vantagem de fazer o bem, né? Essa poderia ser uma pergunta que Kardec vai fazer. Mas antes eu passo para ti, Lauro. É verdade. Bom, aqui nós temos a presença do Marcos. Marcos deve ser Augusto. Marcos, eu não sei se é a primeira vez que você está aqui no canal, no Estudar Kardec, lá no Kardec Tube. Deixa aí de onde você é e seja bem-vindo, tá? Para participar dos nossos estudos aí. E não se esqueça, como eu disse, de se inscrever em nossos canais. Michel, a Estela deixou essa pergunta aqui, ó. Você quer lê-la, por favor? Michel, você está mutado. Vamos lá. O progresso é feito na matéria, mas na vida espiritual ele também cresce, né? Então o crescimento espiritual é mais acelerado que no que só faz o bem. Tá, mas muito cuidado com os conceitos. Muito cuidado com os conceitos. Os espíritos só progridem, os espíritos só progridem verdadeiramente quando eles são colocados à prova. E ser colocado à prova é quando você entra com a matéria. O espírito até pode adquirir conhecimentos no mundo espiritual. Mas veja, esse conhecimento que o espírito adquire é depois, não é no início. Por isso que eu falei que nós não estamos falando da reencarnação. Nós estamos falando dos espíritos criados simples e ignorantes, não tendo nenhum tipo de capacidade. Se eles não tomar contato com a matéria, eles não têm nem como aprender no mundo dos espíritos. Depois que você já tem uma certa evolução, você é capaz de aprender no mundo dos espíritos. Por isso que você encarna de maneira mais demorada e menos vezes. Mas isso é depois. Por exemplo, a fase que nós estamos, nós já temos capacidade de aprender algumas coisas no mundo dos espíritos. Mas na fase que nós estamos, nós já estamos em processo de reencarnação. Agora, nós estamos falando da necessidade da encarnação. Por isso que eu abri falando sobre esse cuidado. Ele está falando sobre a necessidade lá no início, de todos. Esse é um ponto. Então, no início, você nem no mundo dos espíritos você não aprende nada, você não tem capacidade intelectual. Você é simples e ignorante. Então, você tem que tomar contato com a matéria. E um outro ponto importante, mesmo a gente que já é mais velho, a gente aprende intelectualmente no mundo dos espíritos, mas o progresso moral se dá na Terra. Então é muito comum assim, você pega o espírito e evoca ele. E nisso o espírito se arrepende dos crimes que cometeu na atual encarnação. Você evoca ele, convence ele de e ele se arrepende e resolve mudar a sua vida, começar a se preparar para a próxima encarnação. Você poderia dizer, esse espírito progrediu, né? Mas muito cuidado.
O espírito, Kardec vai tratar disso nas obras. Você pode ter um arrependimento, mudar as suas ocupações no mundo dos espíritos, se tornar um espírito melhor, mas veja, você não progrediu de fato, porque você não foi testado na matéria de novo. Então, o que que acontece? Você se torna uma pessoa boa, não um espírito bom. Você se torna uma pessoa interessada no bem, mais equilibrada, uma pessoa que está pensando no futuro. Então, eu posso dizer, houve um progresso, mas aí o espírito reencarna. Quando ele cai na matéria, ele pode repetir tudo de novo. Porque a hora que ele está sentindo o calorzinho do corpo material é que o bicho pega. Então, ele ainda não progrediu moralmente. Ele apenas mudou Ele apenas mudou porque ele mudou o contexto. Ele não tem no mundo dos espíritos aquelas paixões, aquelas necessidades e paixões que provocam aquilo que está adormecido nele. Aí bota ele no corpinho, o bichinho aparece. Então, cuidado. Eu aprendo alguma coisa intelectual, mas moralmente é na carne, na prova material que eu progrido. Então, que fique bem claro, os primeiros as primeiras encarnações, a necessidade de quando a gente é simples e ignorante, todos têm que encarnar e não tem como aprender no mundo dos espíritos, porque não tem intelecto com capacidade de aprender. E mesmo nós mais velhos, ai- ainda assim, o nosso progresso do mundo dos espíritos é muito inútil, muito pouco, é muito ilusório, porque você está numa situação em que você está longe do contexto que vai provocar paixões que estão adormecidas em você. Aliás, é por isso que tem espíritos que demoram para reencarnar, porque eles sabem que é mais fácil estar fora do corpo. Eles sabem que quando eles entrarem para o corpo, eles podem não resistir ao que o corpo vai pedir. Tá? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa, e o Marcos, eu acho que o Marcos é o novo assinante lá do Kardec Tube. Foi ele que assinou hoje. Então eu acho que de tarde, quando eu dei as boas-vindas, ele não estava, só apareceu para mim que ele assinou. Então eu aproveito também para dar as boas-vindas. E eu não sei se o Marcos, se ele quiser falar, tem um Marcos lá no nosso grupo, no grupo do Kardec Tube, que conversa bastante. Não, se for ele, ele se identifica, né? Mas seja bem-vindo. E como eu faço, se ele não estava às 2 da tarde, eu repito o que eu falei. Muito obrigado por escolher o Kardec Tube. Você já pode assistir os estudos do Livro dos Médiuns que a gente já fez e pode também, a partir de sexta, ver ao vivo com a gente, né? E como eu disse, você escolheu um canal que, embora seja de alguém que tem muitos defeitos, porque é um espírito imperfeito, mas é um canal de pessoas que estudam Kardec, que estudaram a obra completa de Kardec, que estudam todo dia Kardec e que tem uma preocupação constante em cada vez falar mais e melhor de Kardec, né? Então seja bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. E se não for se o Marcos não tiver no nosso grupo, deixa uma mensagem nos comentários lá que eu mando o link e ele entra no grupo no WhatsApp se quiser, porque aí assim pode conversar mais de perto se tiver alguma questão, se quiser alguma informação. Laura. Beleza, beleza. Bom, para tentar aqui ajudar, né, no seu último comentário aí a respeito do progresso do espírito no mundo espiritual, você citou os espíritos arrependidos. Então, eu dou aqui a dica, a segunda parte do Céu e Inferno, lá dos exemplos, pessoal, vá lá em Espíritos Criminosos Arrependidos, procure por Lemarie e leia com atenção as perguntas que foram feitas a esse espírito e como ele vai respondendo. Aí vocês vão entender isso aqui que o Michel trouxe. Né? O espírito, ele tem conhecimento enquanto espírito da sua imperfeição, mas quando encarna, ele se deixa levar pelo arrastamento da matéria, né? Como ele mesmo vai dizer, que é uma fraqueza. Ele não praticava nem o bem, não praticava nem o mal, então ele encarnava, acabava cedendo
aos arrastamentos. Mas fica aí a dica, tá? Então, Céu e Inferno, segunda parte, espíritos criminosos arrependidos, a comunicação é o espírito, é o Lei Marie, tá? Aí vocês dêem uma lida lá com calma. É claro, pode ler as demais comunicações dentro desse tema, criminosos arrependidos, que vocês vão entender bem isso aqui. Michel, então, fica claro para a gente que o espírito, criado por Deus, simples e ignorante, conforme está a resposta, ele não progride no mundo espiritual do ponto de vista moral, e, claro, nem intelectual, porque ele precisa estar na matéria, a matéria o obriga a desenvolver essa inteligência, né? E isso seria a necessidade, né? O objetivo da reencarnação. Porque sem isso, como que o espírito, no mundo espiritual, está criado simples e ignorante? Mas como que ele vai desenvolver inteligência se lá ele não tem nenhum tipo de necessidade? Ele vai ficar, poderia dizer que ficaria estagnado, Michel, em todos os aspectos, intelectual, claro, moral? A gente não consegue nem imaginar o que é um espírito imperfeito. A gente já tem dificuldade de imaginar um espírito imperfeito na matéria, fora da matéria, então a gente não consegue nem imaginar como é que seria esse ser, né? A gente não tem a mínima noção de conhecimento de como é que esse processo se dá. Tanto que, quando tem um leitor que manda uma carta para Kardec perguntando sobre isso, ele pergunta sobre a primeira encarnação, se a partir da segunda. Então, o leitor ele diz assim para Kardec: na primeira encarnação, o espírito simples e ignorante toma contato com o corpo, aí desenvolve o livre-arbítrio, aí na segunda encarnação, ele vai. Aí Kardec vem e diz: não, não, você não entendeu. Não é assim que se dá. São muitas e muitas encarnações até o espírito imperfeito desenvolver livre-arbítrio, consciência, capacidade de aprendizado. Ele é completamente guiado pelos instintos das primeiras encarnações. Então, ele é muito semelhante a um animal, embora não seja completamente semelhante ao animal, né? Porque ele é um espírito imperfeito. E o espírito imperfeito não é a alma de um animal, mas ele tem uma vida material toda animalizada. Agora, imagina o que é esse espírito fora do corpo. Tanto que os espíritos nem trataram disso com Kardec, né? Como é que eles vão explicar para nós o que é um espírito imperfeito? É a questão das origens. Eles não entram. A única coisa que a gente sabe são todos criados iguais, tem que tomar contato com a matéria, e só depois de um tempo passa a ter aí consciência, livre-arbítrio, e aí sim ele começa a adquirir os primeiros conhecimentos, e aí começa a andar com as próprias pernas, né? Mas esse processo anterior a isso, a gente só sabe que é assim. Por quê? Porque Deus é justo. Qual é o argumento espírita? Porque Deus é justo. Tira isso, você tirou a justiça de Deus. Tirou a justiça de Deus, não pode ter teoria para o espiritismo. O atributo de Deus para o espiritismo é um critério que a gente chama epistemológico. É um critério de verdade. Contrariou, não pode ser assim. Para o espiritismo é irracional porque vai contra uma premissa espírita. Então, foi assim que Kardec conseguiu desenvolver a teoria. Olha, tem que ser assim, porque se não for assim, eu tenho uma falha em Deus. Agora, como que é que a gente imagina isso? Nós não sabemos, né? Não temos esse. Mas a gente consegue fazer deduções, né? Do tipo essa. Olha, ele não tem nem capacidade de pensar, raciocinar no mundo dos espíritos, porque ele não faz isso nem no corpo, né? Vejam, pensar e raciocinar é uma coisa que envolve consciência, e ele não tem consciência nas primeiras encarnações. Pensar, a gente, a gente tem que raciocinar sobre os conceitos. Pensar é ter consciência do que se pensa. Você não consegue pensar e não ter consciência do que pensou ao mesmo tempo.
O pensamento traz automaticamente a consciência do pensamento. Não há pensamento inconsciente. Você não consegue pensar em alguma coisa e não saber que pensou. Veja, então o próprio pensar está ligado à ideia de consciência. E os espíritos dizem: olha, o espírito simples e ignorante adquire a consciência de si mesmo. Ih, então, não tem nem consciência. É muito difícil, é muito difícil a gente falar de um ser que é completamente. A gente já é pensante e consciente, e já tem livre-arbítrio, e já tem tendência, e já tem o desejo do mal. A gente não consegue pensar sem todos esses elementos. Não consegue. Por isso que a gente não consegue imaginar o espírito simples e ignorante. A gente não consegue imaginar o espírito que desde a origem escolheu o bem, assim como a gente não consegue imaginar o espírito bom e a gente não consegue imaginar o espírito puro. Porque são seres de outra natureza, cuidado com as palavras, moral. Natureza moral. São seres de outra natureza moral. Então, se é de outra natureza moral, não adianta eu usar as minhas ferramentas de espírito imperfeito, porque eu vou errar. Por exemplo, qual é a nossa ferramenta de conhecimento? É a razão. Os espíritos dizem que tem outra, os espíritos puros. O nosso mecanismo de aprendizado é a razão. Você só aprende por causa da razão. Ou seja, você pensa, você sabe que pensa e você é capaz de sofrer paixões, porque os seus sentidos trazem informações para você que produzem novos pensamentos. Então você consegue pensar em pensamentos, comparar pensamentos, classificar pensamentos, produzir conhecimento, tudo através da razão. Os espíritos disseram para Kardec que os espíritos puros têm outra faculdade que a gente não tem. Portanto, é impossível eu pensar nesses espíritos que não são os espíritos da mesma categoria que a gente. Essa foi a sabedoria de Kardec. Qualquer coisa que Kardec falasse, aí sim, ele entraria em contradição. Aí o que que ele fez? Olha a resposta. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem na vida corporal. Ponto. Por quê? Porque Deus é justo. Percebe a resposta? Ele fica nisso, ele não vai além disso. Ele só vai além porque ele vai fazer uma pergunta moral. A 133A é uma pergunta moral. Porque aí sim, a 133A tem que ser feita. Porque, a princípio, você pode dizer, bom, mas se o bom e o mal tem que encarnar do mesmo jeito, qual é a vantagem de ser bom, né? Essa é uma pergunta moral. Qual que é a vantagem de ser bom, então, se mesmo eu fazendo só o bem eu tenho que encarnar? Olha se não é isso que ele pergunta. Ó. Mas então, olha o mais então. De que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Olha que genial a pergunta. E aí os espíritos explicam: chegam mais depressa ao fim. Olha que pergunta e que resposta, né? Ele justifica. Por que que todos têm que encarnar? Mas qual é a vantagem de você seguir o caminho do bem? Você chega mais rápido ao fim. Você se torna puro mais rápido e não precisa mais encarnar. Você escapa do sofrimento corporal. Quanto mais você fizer o bem, mais rápido você escapa disso. Porque viver na matéria é sentir dor, é ter limitação, é ter necessidades. Porque são elas que movimentam a alma, obrigam a alma a se movimentar. Depois que a alma já é virtuosa, ele não precisa mais nada obrigando ele a se movimentar, porque ele já é virtuoso. Aí ele não precisa mais tomar corpos materiais, né? Quando se torna puro. E mesmo os bons que encarnam são corpos muito melhores, que não prendem a alma, que não causam esquecimento, que não causam doença, fadiga. Aí eles só trabalham para estudar mesmo, né?
porque eles dominam a matéria. Aí, quando chega impuro, ele não precisa nem da matéria mais. Olha que coisa. Então, esse é o primeiro argumento do Kardec, é porque eles chegam mais rápido. É como se ele dissesse assim: todo mundo tem que ir para a escola. Aí alguém diz assim, mas até o bom aluno, sim, só que o bom aluno ele vai se formar mais cedo, né? O mau aluno vai ficar repetindo de ano. Essa é a vantagem. E aí ele vem, ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Aqui ele bota, eu não sei, Lauro, se tu tá só na questão 133 ou tu tá em todas do objetivo da encarnação. Então deixa eu olhar aqui no meu. Eu tô em todas também. Eu vou abrir só 133 para ver uma coisa. Aqui tem um relacionamento de textos que dá até para mandar para o Kardecpedia lá. Se alguém quiser mandar, quer ver uma coisa? 133. Vamos ver se nos itens relacionados tem já a questão que eu tô pensando. Aqui, mostrar itens relacionados. Não tem. Olha aí, ó, quem quiser mandar um e-mail pro Kardecpedia, tem um texto lá da Gênese, que é o texto que abre lá o capítulo do bem e do mal, que Kardec... Ah, tá aí, ó. Tu abriu, pra ti apareceu. Deixa eu ver qual o texto da Gênesis. Ah, não, mas é que tu abriu todas, né? Tu abriu itens relacionados de todo o assunto, né? É isso, né? Michel, acho que Eu abri não, viu? só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar aqui, peraí. É, não, é, ó. Já apareceu. Tu tá com todas abertas, desde a Ah, cento e é, trinta e verdade. dois. 132, 133, verdade. É, deixa eu abrir de todas também pra ver se aparece o. Deixa eu abrir também, que nem tu. Vamos ver. Mas mesmo assim, ele cita a Gênesis, mas não o texto que eu falei. Mesmo se tu abrir todas, eu tô olhando aqui. Vamos ver. Tem bastante texto da Gênesis. Ó, tem muito texto relacionado, mas deixa eu ver. É, não tenha o meu. Dá para mandar, dá para botar mais um texto aí. O texto que abre o capítulo da Gênesis do bem e do mal. Kardec vai fazer exatamente a explicação da 133A, que é a diferença da dor natural, que é provocado pela lei natural, quando você está num corpo físico, quando você está na matéria, e a dor que o espírito cria, que não era necessidade. Então, você, quando está em contato com a matéria, você tem dois tipos de sofrimentos. Você tem o sofrimento que é próprio de estar na matéria, esse é um sofrimento da natureza, que faz parte das leis de Deus. Então, é um sofrimento que serve para quê? Justamente para o espírito progredir. É o sofrimento que a gente chama das provas. Mas qual é o nosso problema? A gente já tem naturalmente as necessidades e sofrimentos do corpo. Sabe o que que o espírito faz com o seu livre-arbítrio? Quando ele desenvolve, ele cria mais dores, que aí sim essas não precisavam. É o que a gente chama de expiação. As dores e sofrimentos que eu crio sem necessidade e que são frutos da expiação é quando o espírito escolhe o mal. E escolher o mal é a mesma coisa que se tornar imperfeito. Por isso que ele diz, ademais, são muitas vezes consequências da imperfeição. É isso que ele está dizendo. Muitas aflições que você passa no corpo é porque o espírito cria a aflição com a sua escolha no mal. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Então você tem que ficar com. O espírito que progride mais rápido, ele só sofre com os sofrimentos naturais da vida material, não causados por ele. Por isso que ele progride mais rápido e sofre menos. O espírito imperfeito, ele tem os sofrimentos naturais da matéria, mais do que os que ele cria.
Por isso que ele tem mais tormentos. Quanto mais imperfeições ele tem. Quanto menos imperfeições tiver, menos tormentos. Mas não que você, não tendo imperfeições, você não vá ter dores e não vá precisar encarnar no corpo. Aí ele coloca aqui exemplos de desejos de espíritos imperfeitos, lá da terceira ordem, ó. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, nota, esses defeitos aqui não são da lei natural. Esses defeitos são defeitos criados pelo espírito com seu livre-arbítrio ao escolher o mal. Então a gente sofre torturas e dores decorrentes da inveja, do ciúme, da avareza, da ambição. Mas esses não são sofrimentos naturais da lei, da vontade de Deus. A gente que cria. Aquele que não cria esses desejos não sofre desses desejos. Então você tem dois tipos de sofrimento: o sofrimento natural, que só existe para que o espírito progrida rapidamente e que depois ele elimina. É um período muito curto da existência do espírito, mas você tem aquela dor que o espírito cria com sua imperfeição, com seu livre-arbítrio. Aí ele amplia o número de provas, por isso que ele chega por isso que ele chega atrasado na perfeição, porque ele criou várias provas, várias torturas que não precisavam, porque ele criou a causa. Mas Deus permite. Não é da vontade de Deus, então não é da lei natural, não tem necessidade, mas Deus permite por causa do livre-arbítrio. Mas isso faz com que você adie a sua perfeição. E ele explica isso lá na Gênesis, e não está aqui nos textos relacionados, dá para mandar lá para o Kardecpédia para eles colocarem. Lauro? Ótimo. Michel, então poderia imaginar aqui, então, o sofrimento físico, né, que é oriundo, é natural, é da matéria, para o espírito que não desenvolveu imperfeições, então ele não tem sofrimento moral, então o sofrimento é físico, né, então ele não desenvolveu imperfeição. Já o que desenvolveu imperfeição, ele tem esse sofrimento que ele é natural, né, é físico, só que ele é potencializado pela sua imperfeição, ou aumenta mais sofrimentos devido à sua imperfeição. Então, aí tem, além do sofrimento físico, que, né, alguns que ele poderia ter evitado, mas como desenvolveu imperfeição, vícios, essas coisas, paixões ruins, ele sofre duplamente, poderia dizer assim? Tu fez a mesma pergunta que a Estela, ao mesmo tempo, os dois fizeram a mesma pergunta. Ela também perguntou: essa dor é só moral ou física? É as duas. É as duas, sabe por quê? Porque a imoralidade, quando você está no corpo, ela também tem consequências físicas. Quando você está no corpo, né? Então, o espírito imperfeito, ele sofre duplamente. Ele desenvolve, ele desenvolve sofrimentos morais, que aquele que só seguiu o caminho do bem não desenvolveu. E ele também amplia sofrimentos físicos, porque ao ser imperfeito, ele desequilibra suas ações e faz males para o seu corpo também. Pega uma pessoa que não cuida do corpo. Veja, a pessoa que não cuida do corpo, ela não cuidou por defeitos morais, mas isso vai acarretar doenças físicas. Se ela é uma pessoa que come além da conta, ora, o que causou isso? Um defeito moral, mas vai ter consequências no corpo. E se ela é uma pessoa que também come de menos, não se cuida, vai adoecer. A pessoa que entra numa briga com alguém e se fere, qual foi a causa? Foi uma causa moral, mas ela pode sair tomando um tiro, uma facada, se machucando, ficando roxa. Nota, são dores que não tinha necessidade. A pessoa que causa uma doença,
grave no seu próprio corpo, que se acidenta. A pessoa é imprudente no trânsito. Olha, qual é a causa? Moral, é imprudência. Mas isso pode gerar uma dor física que não tinha necessidade dela passar, né? Ela pode se acidentar e se quebrar tudo. Então, a imperfeição moral também traz consequências físicas. Claro que quando você está no corpo, porque quando você está fora do corpo, só tem dores morais, né? Aí não tem doença física, porque daí não tem corpo. Mas quando você está no corpo, você não separa logo. Aquilo que você é pode trazer consequências materiais, como os exemplos que eu dei, exemplos banais, mas que servem para a gente entender como eu posso. Tem vários problemas que eu passo que eu não precisaria passar. Eu começo a ficar preguiçoso, sedentário, aí aparece uma dor no ciático. Não, eu criei essa dor. Não estava na lei natural que eu tinha necessidade dessa dor. Eu fiquei ocioso. Então é assim. Quando você está no corpo físico, você, você não separa. A separação é didática, né? Mas quando você está no corpo, uma coisa acarreta a outra, né? Basta ver quando você fica com raiva, né? Você tem um abalo emocional muito forte, o que que acontece? Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que sobe a pressão, tem gente que fica com falta de ar, tem gente que dói o estômago. O físico não, a alma, o corpo sente a alma, né? Não tem como separar as duas coisas. O que dirá coisas mais graves que a gente faz ao longo da vida, né? Laura. Beleza. Bom, então, tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente, né, quando vai estudar as causas atuais e as anteriores das aflições, vai tratar muito disso, né? Os males que poderíamos ter evitado, mas que pela devida imperfeição acabamos não evitando. Aliás, chegamos a esses males até que desenvolveu a imperfeição, né? Bom, Michel, Michel, você não quer entrar diretamente lá pelo outro navegador, que aí você já tem acesso, às vezes você quer postar alguma coisa de divulgação do Kardec Clube, fica à vontade. Mas E você, pode ser na você pode até próxima, baixar o vídeo depois, hein? Tá, deixa eu ver aqui se eu. Deixa eu colocar aqui então. Vou sair aqui e entrar lá. Não, beleza. E o que é interessante, né, pessoal? Deixa eu mudar aqui. O que é interessante é que o Espiritismo apresenta essa teoria de uma forma tão racional, né? Aí a gente começa a compreender por que tantos sofrimentos. E você acaba até se perguntando, por que eu passo? Aí, beleza, Michel. Aí a gente se pergunta, mas por que eu passo por esse tal coisa, fulano de tal não passa por algo assim? Aí você vai ver que realmente tudo isso é devido às escolhas ou aqueles vícios que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e até, né, de outras encarnações. Então, se o sofrimento existe, é claro que se esse sofrimento não está dentro de uma lei natural, é porque realmente foi nós que assim buscamos. A gente lembra do Cristo, né? A cada um segundo as suas obras. Michel, bom, eu acredito que é isso aí. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Já estamos aí para encerrar. Vou passar para você, Michel, fazer aí as suas devidas divulgações. Eu vou falando aqui. Você vai colocar a programação aí na tela? Eu vou colocar. Estou só botando os recados dos comentários. Mas tu lembrou, olha que engraçado, o nosso grupo hoje de estudos está muito sintonizado, viu? Porque quando eu terminei de falar, uma voz disse assim na minha cabeça: Você esqueceu de falar do capítulo 5, causas anteriores e causas atuais das aflições. Veio bem assim. E tu falou na hora exatamente sobre isso. Que nem antes tu fez a mesma pergunta que a Estela ao mesmo tempo. Hoje o grupo está bem sintonizado, viu?
É assim que é grupinho bom de estudo. O pessoal está sintonizado aí pelos pensamentos. E é isso mesmo. Tanto isso é verdade que lá nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar das causas anteriores e das causas atuais, ele fala exatamente isso, que muitas das dores que a gente passa, a gente não tinha necessidade de passar, a gente escolheu por imperfeição. Então, essa coisa do movimento espírita de que é o meu destino, eu tinha que passar. Não é assim, viu? Não é assim. Aquela dor, aquele sofrimento, há muita dor e sofrimento que você causa sem necessidade. Então não busque sofrimento, dor, problema sem necessidade, viu? Isso aí não é ser caridoso, isso aí é ser burro, a gente diz na linguagem, na linguagem popular, né? Então não procura, você já tem uma cruz pesada demais, não vai inventar de aumentar achando que isso tem algum mérito, né? Não, você está criando só problema para você e para os outros. Eu estou abrindo aqui as imagens e já vou dar os recados para o pessoal, para mostrar também os produtos, porque agora a gente pode comprar aí. Tem só mais um que falta aqui, que é. Bom, enquanto o Michel vai preparando ali, pessoal, vocês vão ver que à medida que o Michel for colocando aqui na tela, vai aparecer a logo do Estudar Kardec. Mas veja, tudo isso que ele está colocando aqui é lá no Kardec Tube, tá? Porque ó, às vezes alguém vai falar assim, mas ser membro não está aparecendo no Estudar Kardec ser membro, porque o Estudar Kardec não tem a opção de ser membro. Tudo isso que o Michel colocar é lá do Kardec Tube, tá, Michel? Isso aí, aqui, ó, para a gente encerrar então, para se despedir do pessoal. Aqui, o que vocês estão vendo na tela é a programação do Kardec Tube, né? Claro que nessa programação, praticamente em todas, o Lauro tá junto, né? Graças a Deus. Ó, de segunda a sexta, às 14 horas, no Kardec Tube, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, amanhã, às 14 horas, estamos aí. Hoje, segunda-feira, aqui às 20 horas, estudamos o Livro dos Espíritos. Amanhã, às 20 horas, no Kardec Tube, mais um capítulo para analisar a obra Nosso Lar. Estamos no capítulo 24. Lauro, semana que vem a gente chega na metade do livro. Quarta-feira, às 20 horas, no Kardec Tube, estudamos o que é o Espiritismo. Quinta-feira, às 20 horas, no Kardec Tube, estudamos revistaespírita.net. Conheça esse site, se você não conhece. E na sexta, estudamos às 20 horas o livro dos médiuns. São 10 lives semanais, 2 por dia, né? Essa live aqui de sexta, que o Lauro comentou, que eu botei aqui nos comentários, que é para quem é assinante do Kardec Tube. Do Kardec Tube, o canal do Lauro ainda não tem opção de assinatura. Então, para você estudar o livro dos médiuns conosco, você assina o Kardec Tube neste link que está aqui nos comentários. Ó, link para assinar. Você assina o Kardec Tube e tem acesso lá ao estudo do livro dos médiuns, que, aliás, é muito importante para nós. São 10 lives semanais, 9 são abertas e de graça. Por que a gente tem uma que é fechada e é para assinantes? Porque tem custo o projeto, né? E sem a gente arcar com os custos, é muito difícil de manter o projeto, né? Então assine e em troca a gente oferece o estudo do livro dos médiuns, né? Aqui está o link do grupo no WhatsApp que você pode participar, é só clicar, esse aqui é aberto de graça, é o link lá do grupo do WhatsApp do Kardec Tube. Aqui é o recado que eu falei no início, curta e se inscreva, tanto aqui quanto lá no Kardec Tube, e aqui os produtos, ó. Agora, lá no Kardec Tube, deixa eu tirar a grade aqui que já aparecem os produtos. Agora, lá no Kardec Tube, você pode comprar produtos espíritas pelo Mercado Livre. Basta você clicar no link que a gente disponibiliza. Tem que ser pelo nosso link. Se você clicar nesse link que está aparecendo aqui na tela, que está nos comentários, você pode comprar as obras de Kardec, tanto a coleção quanto individualmente, né? Você pode comprar também essa obra tão importante que quase ninguém tem, ninguém lê, a Revista Espírita de Kardec. São 12 livros. Você também compra nesse link aqui. Comprando por esse link, você ajuda o Kardec Tube.
A obra do Cosmo, que está fazendo muito sucesso e muito barulho, graças a Deus. Um guia prático sobre a mediunidade, baseada totalmente em uma pesquisa bem ampla na obra de Kardec. Adquira também aqui pelo link do Kardec Tube. E uma ideia que o próprio Lauro me deu, olha, está chegando o Dia das Mães, daqui umas semanas, mas aí você vai comprar o presente antes para dar tempo de chegar pela internet, né? A gente tá, o Kardec Tube está dando uma dica. Você pode comprar um perfume original, de qualidade. Quem conhece esse perfume sabe, né? É o Lanui, é excelente. Você pode comprar. O cheiro é bom, o frasco é lindo. Aqui no cantinho é o frasco, ó, que você está vendo ali. Você comprando pelo link que está aqui para dar de presente, você também ajuda o Kardec Tube. E por fim, qualquer produto que você comprar no Mercado Livre, se você comprar pelo nosso link, você ajuda o Kardec Tube. Qualquer coisa. É só você nos avisar. Estou comprando tal coisa. Eu gero na hora um link novo. Não muda nada para você. Não muda valor. Não continua comprando do mesmo fornecedor lá no Mercado Livre. Só que comprando pelo nosso link de afiliado ajuda o Kardec Tube. São maneiras que a gente encontra aí para poder investir mais no canal e também arcar com os custos, né? E o canal está longe de ser sustentável. Eu conversei isso ontem, hoje é segunda, na minha live de aniversário, que está lá na playlist do Aniversário Kardec Tube 7 anos. Agora, nesse final de abril, a gente está completando 7 anos. O Kardec Tube ainda não é sustentável. Ele ainda não tem a renda que precisa para se manter no ideal que ele precisa. Então, a gente depende do quê? Das assinaturas e das compras dos produtos. Então, é uma maneira de a gente oferecer algo ético, bom, e ao mesmo tempo conseguir aí o material necessário para manter. Isso é mundo material, né? A gente não faz nada sem custo. Mas é isso. Quero agradecer a todos que aqui estiveram. Quero agradecer ao Lauro. Amanhã estamos ao vivo no Kardec Tube às 14 horas. Uma boa noite a todos. Lauro. É isso aí, pessoal. Michel, vou deixar para você encerrar, tá? Porque aí às vezes aparece a opção de baixar aí. Pessoal, então uma Tá. boa noite a todos aí, né? O Michel já falou da programação. Amanhã aqui no canal Estudar Kardec, às 20 horas, temos o estudo da Revista Espírita, tá? E é claro, né? Fica na playlist, caso você não tenha como assistir, porque vai conflitar os horários, o estudo do o projeto Nosso Lar com o estudo da revista. Então, eu sempre digo, veja o projeto Nosso Lar sobre o Espiritismo, porque esse, atualmente, ele é muito necessário para que a gente vá compreendendo os erros, os equívocos, as mentiras que tem nessas obras, aqui em especial Nosso Lar, e depois, se você quiser, vai na playlist e assista a Revista Espírita, estuda a Revista Espírita, que fica salvo lá, tá? Bom, pessoal, mais uma vez, uma boa noite e nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço a todos. Michel.